Vamos dar início então na nossa live. Hoje nós vamos fazer um lugar diferente, nós vamos fazer um local externo, saímos dos estúdios fiscal corporate, vamos fazer aqui na Grande Especial. Grande Especial é uma cafeteria situada aqui na rua Ângela Choquete, número 125, aqui um dos melhores cafés de Jaraguá do Sul. Agradecemos pela parceria ao Marco e ao Guilherme, que são proprietários. Deixamos inclusive o Instagram, segue lá, Grande Especial. Abre de terça a sexta e sábado e domingos, das 3 às 8 e sábados e domingos das 9 às 8 horas da noite. Pedimos desculpa, problemas técnicos. Vamos dar início à nossa live aqui no ambiente externo. Nós vamos começar a falar aqui sobre as principais dificuldades, sobre as principais dúvidas em decorrência das alterações na legislação e tendo em vista o pronunciamento recente do nosso da equipe econômica, a gente adicionou aqui alguns elementos das medidas econômicas em combate ao coronavírus. Eu estou aqui com o Jean, com a Josine, e nós vamos tratar aqui, de acordo com as pautas, vamos falar da parte geral e das principais especificidades. Okay? Então vamos lá, pessoal que quiser participar, mande suas dúvidas, participe, interaja, que a ideia aqui é poder ajudar vocês. Josine, vamos começar sobre a parte geral, os principais pontos, para nós termos um ponto de nivelamento, partida, e depois a gente vai discutindo as principais dúvidas e dificuldades. Vamos relembrar o que mudou nas alíquotas do ICMS praticáveis em Santa Catarina desde o 1º de março. Então, a Lei 17878 de 2019, ela estabeleceu que as operações internas entre contribuintes passariam a ser tributadas a 12% de ICMS. Veja bem que são as operações internas entre contribuintes. Então, é pessoa jurídica com pessoa jurídica, ambas com inscrição estadual. Nesse caso, permanece 17% quando ocorrem operações destinadas a pessoas físicas, pessoas jurídicas sem inscrição, ou podemos citar também as construtoras que também se enquadram como não contribuintes do ICMS. Então, para esses casos, permanece sendo aplicado 17% de ICMS nas operações internas. Então, essa operação, que passou para 12% a alíquota aplicável nas operações da Santa Catarina, ela também traz algumas exceções. E as exceções a essa regra seriam aquelas destinadas a contribuinte do ICMS, mas que porventura o destinatário vai utilizar para uso ou consumo ou atendimento usado a mercadoria. A exceção também é em relação às mercadorias tributáveis a 25% de ICMS em Santa Catarina. Podemos ressaltar aqui cigarros, bebidas alcoólicas, alguns cosméticos e perfumes. Outro caso também que é tratado como exceção aos 12% seria nas operações com mercadorias destinadas à prestação de serviços sujeita ao ISS, por parte do destinatário, no caso. E a última exceção seriam as saídas de artigos têxteis do vestuário e artefatos de couro e seus acessórios promovidas pelo estabelecimento que os tenha produzido. Então, para essas exceções, permanece aplicando-se 17% nas operações internas. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho mais alto, tendo em vista que a gente está no ambiente externo, e talvez o áudio aí não esteja chegando não tão próximo. Vamos começar aqui já de repente com uma dúvida que foi suscitada, eu acompanhei, principalmente com relação às exceções. Nós temos o crédito presumido, do artigo têxtil que ficou de fora, com relação à alíquota de 12% nas operações internas. A gente sabe, acompanhou isso no passado, uma briga, porque isso gerava uma distorção com relação à concessão do desconto, tendo em vista a carga efetiva, que é 3%. Então, na lei, eles tentaram minimizar esses impactos e deixaram o têxtil de fora. Uma dúvida que é recorrente, eu já vou aqui questionar o Jean, e a gente tem sido provocado de forma reiterada, é com relação à questão que trata da exceção do têxtil, artefatos de couro e seus acessórios, promovida pelo estabelecimento industrial que se tenha produzido. Na tua concepção, Jean, o estabelecimento industrial que tem operações de industrialização com outra empresa fora do estabelecimento. A venda dessa mercadoria por esse estabelecimento que remeteu essa mercadoria para a industrialização, através de encomenda, transferência, sendo uma filial, na tua opção, na tua concepção, se aplica 12, 17, qual que é o teu entendimento a respeito dessa situação? Esse é um questionamento muito interessante, Marcos, e a resposta a essa dúvida, ela parte primeiro do entendimento do
que é considerado estabelecimento. A legislação catarinense ela tem um princípio de autonomia dos estabelecimentos. Então, se eu estiver operando, por exemplo, com matriz e filial, eu tenho que entender, em que pese estarmos falando de uma empresa só, mas eu tenho que entender que são dois estabelecimentos distintos, como se duas empresas fossem. Então, a partir do momento que a legislação fala estabelecimento industrial que os tenha produzido, a exceção está para aquele quem produz, ou seja, aquele que faz a industrialização do produto. Nesse sentido, se a indústria remete para a industrialização em terceiro, e é esse terceiro, esse outro estabelecimento que faz a fabricação do produto, a minha venda, eu entendo que eu posso aplicar a alíquota de 12%, porque, novamente, a industrialização foi realizada em um estabelecimento terceiro. Por isso que, nesse ponto de vista, aplicável seria a alíquota de 12%. Perfeito. 12% é um entendimento que tenta se introduzir com relação à questão do estabelecimento filial, ser uma extensão do próprio estabelecimento dentro de uma interpretação mais jurídica do que tributária do ICMS. O Jean reforçou bem que o ICMS ele tem como pressuposto a autonomia dos estabelecimentos. Então, acho que é um ponto importante, o entendimento da Fiscal Corporate com relação a essa inaplicabilidade. Alterações de regime especial, alguma particularidade importante, Jean, que é importante a gente compartilhar com os nossos seguidores? Eu vejo como muito interessante a gente falar um pouquinho sobre a suposta colidência entre a alíquota de 12% com o atual regime especial concedido para distribuidor e atacadista. Não sei se todos têm conhecimento, mas com esse regime especial, a operação interna, promovida por esse distribuidor atacadista, resulta em carga tributária efetiva de 12%. E aí, com o surgimento da alíquota interna entre contribuintes e 12%, ficou essa discussão lá. Esse regime especial, ele perde eficácia, ele vai ser revogado ou não, existe alguma colidência? Então aqui eu vou fazer algumas considerações. Primeiro momento, o TTD atacadista ele foi convalidado pela lei de convalidação dos incentivos fiscais, então a priori ele está vigente, inclusive os termos de concessão não foram revogados. Então a princípio eu consigo trabalhar com os dois. Eu tenho a alíquota de 12% e eu tenho a carga tributária efetiva do TTD atacadista também de 12%. O fato é o seguinte, a Josine muito bem pontuou que para a alíquota de 12% eu tenho, de regra geral, eu tenho algumas exceções. Por exemplo, venda para uso e consumo e ativo imobilizado. Se eu olho para a legislação do TTD de atacadista e distribuidor, eu não tenho essa vedação. Ou seja, com a aplicação da redução de base de cálculo para a operação entre contribuintes cujo destinatário usa, por exemplo, o bem para ativo imobilizado, eu posso aplicar os 12%, porque o TTD não me veda. Só que se eu olhar para a regra geral na CMS, a alíquota de 12% eu já não poderia mais aplicar. Então, em alguns casos, eu ainda consigo utilizar o TTD da atacadista e distribuidor e ele me propicia uma redução tributária muito interessante. O fato é que, segundo informações que nós tivemos, e não são informações ainda oficiais, o Estado de Santa Catarina tende a revogar o TTD de distribuidor e atacadista. Então é importante que, caso a sua empresa possua esse regime especial, acompanhe, porque me parece que em algum momento ele vai deixar de existir. Então tem essas pequenas particularidades. O que gera, de certa forma, vamos dizer, um prejuízo, mas tira um pouco da competitividade, tendo em vista que nesse ponto específico, os contribuintes que usufruem do benefício da redução da base de cálculo poderiam aplicar 12% ao invés de 17%, e isso é uma condição concorrencial importante, que nós temos acompanhado que o próprio segmento tem tido preocupações com relação a essa possível revogação. Perfeito. Acho que é importante que tu saliente que a tendência da administração tributária é, de fato, extinguir esse regime especial. Um outro caso interessante de reflexo da alíquota de 12% no regime especial é em relação ao TTD de importação para revenda. Lá nesse TTD eu tenho algumas regrinhas para aplicação de diferimento parcial, de 4%, por exemplo, na operação interna. Um caso em específico que eu não posso aplicar esse diferimento é na venda para contribuinte optante pelo Simples Nacional. Regra geral, quando eu utilizo esse TTD e eu estou vendendo para um
empresa simples, eu não posso usar o aferimento parcial. E eu sempre tive que aplicar 17%, que é a regra geral era a regra geral de ICMS até o momento. Com a entrada em vigor da alíquota de 12%, eu deixo de nessa operação aplicar o 17% e começo a aplicar o 12%, que é a regra geral agora do artigo 26 lá do regulamento. O fato é que, mudando a aplicação da alíquota, o pagamento efetivo para quem tem esse regime especial ele vai permanecer igual. Eu só tenho uma pequena mudança no destaque para o meu cliente. Então é um ponto importante também a se observar, porque, vale lembrar, né, o Estado de Santa Catarina em alguns momentos ele autua contribuintes que têm esse TTD por aplicação da alíquota errada. Então, mesmo que eu tenha uma carga tributária efetiva igual, aplicando 17 ou 12, eu tenho que cuidar para usar a regra geral agora de 12%. Então esse é um ponto muito importante que tem que se observar. Importante, a gente acompanhou em relação a esse ponto especificamente que algumas empresas foram autuadas por realizar operações internas dentro de Santa Catarina. Havia a previsão de não aplicabilidade de 10% do Simples Nacional, com aplicação de 17%, e foram notificadas. Salvo o melhor juízo, não gera nenhum tipo de prejuízo, né? A arrecadação, tendo em vista que o Simples Nacional não tem crédito, e consequentemente a carga efetiva foi a mesma. Perfeito. Mas o fisco tem porque é uma não observância do TTD, então é importante essa observação, porque a gente tem acompanhado que em alguns casos não houve alteração pela não compatibilidade do regime especial com a legislação geral. Esse é um ponto bem importante que a gente tem acompanhado, que o fisco tem sido atuante e autuante nesse caso. Marcos, acho que cabe a gente comentar também aí. Eu tenho algumas dúvidas, obviamente tem um entendimento, mas acho que cabe a discussão aqui, do reflexo dessa aplicação da alíquota de 12% no cálculo da substituição tributária. Ao meu ver, esse eu acho que é o grande questionamento de momento que a gente tem recebido, e aí eu acho que tem umas considerações bem importantes para fazer em relação a isso. Isso aí, vamos dar uma girada aqui com relação ao regime especial substituição tributária. Tivemos um comunicado importante aqui de 5 de 3 de 2020 com relação à alíquota de 12%. Antes mesmo da edição desse correio eletrônico, CEF, com relação a essa alteração e reflexo na substituição tributária, a gente já havia discutido, tendo em vista que os regimes especiais que possuem uma alíquota reduzida, houve alteração na legislação que foi introduzida que quando houver uma alíquota interna inferior à alíquota geral, haveria necessidade de ajuste da MVA na operação interna. É exatamente isso. Então, tendo em vista a redução da alíquota de ICMS nas operações envolvendo comercialização, principalmente, haverá necessidade, e há, vamos falar mais disso adiante, de ajustar a MVA nas operações internas, tendo em vista que com relação a essa operação, o fisco entende que tem que haver uma recomposição da margem do valor agregado, tendo em vista que quando ele foi realizado com outro percentual. É importante salientar, e aqui eu vou direto no ponto, com relação à questão da base legal. Então, não houve ainda a edição de um diploma legal, de um decreto que, no caso, regulamentasse esse dispositivo. Qualquer alteração legislativa é uma orientação e a pergunta vem, devo ou não devo aplicar? A gente vai direto ao ponto, pessoal. Nossa recomendação mais conservadora aplica porque nós entendemos que já está sendo ou já está pronto um decreto regulamentando isso para que as operações agora tenham esse reajuste. Importante salientar que quando a operação já é abrangida pela alíquota de 12%, isso aí já está dentro do cálculo. O entendimento da CEF é que isso não gera acréscimo de arrecadação e apenas uma recomposição, tendo em vista que o CMS é por dentro, então não haveria prejuízo com relação a essa situação. Então, operações com as mercadorias que ainda estão na substituição tributária, vou pegar alguns exemplos aqui do cimento, pneumático, peças, cosméticos, refrigerantes, produtos de higiene e limpeza, haveria necessidade de alterar, no caso, a margem de valor agregado ainda aqui nas operações internas. É uma coisa maluca, mas estranho, né? É estranho, mas é lógico. É lógico, tendo em vista que isso influencia no cálculo. Uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, que a gente ressaltou bastante, é que o destaque, no caso, é uma operação de saída. Mas é importante o contribuinte observar também o destaque das notas fiscais de compra, de entrada. Se porventura ele tiver adquirindo um
consumível e vier com uma alíquota de 12%, ele é responsável por esse recolhimento da diferença, né? Se porventura houver o estoque devido da alíquota pelo fornecedor. O que nós entendemos com relação a esse reflexo da substituição tributária mais a dúvida, devo ou não devo aplicar? Do ponto de vista legal, formal, não tem uma norma que introduz essa alteração, mas entendemos que vai ocorrer em breve e com data retroativa, né? Sempre assim, então a nossa recomendação mais conservadora é que se aplique. É evidente que se o lapso temporal for muito grande, aí cabe um reexame dessa orientação. Ok, Marcos, a gente falou do ajuste da MVA, mas ainda eu tenho uma dúvida que eu acredito que dos nossos ouvintes também é uma grande dúvida. Ok, ajustei MVA, mas para cálculo da ST eu uso a alíquota de 12 ou eu tenho que usar a alíquota de 17? Perfeito. Acho que essa é uma pergunta importante porque a gente acompanhou que no início gerou dúvida e até talvez numa leitura muito rápida das situações, uma interpretação um tanto quanto possível de ser aperfeiçoada. Pessoal, todo mundo sabe que a substituição tributária é um tributo que se recolhe lá na ponta, lá no consumo. E a alíquota lá na ponta, no consumo, no varejo, aqui na cafeteria, por exemplo, é 17%. Então, o entendimento é que a alíquota a ser considerada não é 12%, é 17%, porque é a alíquota que vai ser aplicada lá na venda realizada pelo varejo. Inclusive, as operações de fora do estado, sim, deve ser ajustado o MVA, porque algumas situações entendeu-se que não, que o MVA seria utilizado original porque a alíquota é igual ou inferior à interestadual. Não, tem que considerar a alíquota 17 porque essa é a alíquota na ponta, no varejo. Pessoal, FIA e FEI, rapidamente, direto ao ponto. Esse é bacana. Esse é legal, direto ao ponto. Eu vou deixar a parte mais polêmica para o Jean. Pessoal, FIA e FEI foram fundos instituídos, acho que de uma forma muito benevolente pela Assembleia, através do deputado, que é o quê? Uma contribuição para todos aqueles contribuintes que utilizam benefício fiscal para o Fundo da Infância e Adolescência estadual e o Fundo dos Idosos para fins de até atendimento às regras do TTD. Acho que aqui está muito, é uma ideia muito bacana, não vamos discutir mérito com relação a isso. A ideia foi não trazer acréscimo tributário, até trazer isso como dedução, uma destinação do tributo a ser recolhido. Perfeito. Mas surgiu algumas dúvidas, né, com relação a essa questão. 2%, 1% de FIA, 1% de FEI, com base no imposto de renda que serviu de base de cálculo, né, do recolhimento do imposto de renda que serviu de base de cálculo e apuração. Então vamos direto ao ponto. Considero o imposto devido 15, considero 10, considero os 2, não considero nada. Jean, qual que é o teu entendimento sobre esse assunto? Existem muitos entendimentos que sustentam que se deve calcular com base no 15, que é a alíquota geral, e o adicional de 10%. Né? Seria cálculo sobre 25%. Esse entendimento, ao meu ver, ele não merece prosperar. Por quê? Porque a legislação catarinense, ao falar do fundo, ela fez vinculação à legislação federal. E na legislação federal, eu posso fazer a dedução com base na alíquota de 15%, eu tenho que desprezar o adicional de 10%. Então, respondendo a tua pergunta de maneira objetiva, o fundo, do nosso ponto de vista, ele deve ser calculado pela alíquota do IR de 1 a 15%, sem considerar os 10% de adicional. Um ponto importante, e a gente teve a oportunidade de discutir com mais intensidade, José, com relação à questão da possibilidade, ou seja, eu já faço doações e eu gostaria de manter essa doação diretamente, sem de repente passar pelo fundo, ter algum documento comprobatório para fins de atendimento à exigência do ETTD. Tu entende sobre isso? Poderia, não poderia? Poderia ser feita a destinação para o fundo municipal, por exemplo, mas não pode ser direto para a instituição. Tem que ser para o fundo municipal mediante um recibo disponibilizado para o contribuinte para fins de dedução também desse imposto de renda devido. Perfeito, porque o que acontece? Aqui nesse ponto, geralmente algumas empresas já possuem uma instituição onde ela já faz a doação direta em alguns casos, e aí a dúvida que surge, posso manter esse procedimento ou não? E aí o entendimento que pelo menos a Secretaria da Fazenda possui, e até que acho que é importante nós ressaltarmos, como esse é um projeto que não surgiu da administração tributária, ou seja, ele veio da Assembleia, então tem muita dúvida no ar. A gente
houve relatos que alguns detalhes ainda vão ter que ser estudados porque não se sabe. Mas a orientação que nós temos, inclusive da própria Secretaria de Planejamento e Avaliação, que trata sobre a questão do desenvolvimento social estadual, faz o recolhimento de idade já com código de receita, destinando esse recurso para o fundo, e o fundo vai fazer a gestão dos repasses, e conforme a Josine falou também, quando envolver a municipalidade. Nesse ponto eu quero chamar a atenção um detalhe extremamente importante, e o fato, inclusive, é de que a gente já teve um entendimento de uma fiscalização que é um pouquinho diferente do nosso entendimento. Eu vou tentar explicar de maneira mais simples. Imposto de renda, eu tenho no lucro real, eu tenho duas formas de cálculo. Eu posso calcular ele trimestralmente e eu posso calcular ele anualmente com pagamentos obrigatórios durante todo o mês, ou seja, recolhimentos mensais. E o entendimento que surgiu aí é que, olha, se a tua empresa ela é lucro real anual, ou seja, tributação anual, a tua contribuição é só lá no final do ano, no fechamento anual. Só que veja, a legislação catarinense determinou que a contribuição ela deve seguir o mesmo período de recolhimento do IRPJ de contribuição. No imposto de renda no lucro real anual, eu sou obrigado a fazer recolhimentos mensais. Então, em que pese haver um entendimento de que, olha, você faz a contribuição só lá no final do ano, eu entendo que deveríamos fazer a contribuição mensal, porque eu tenho que seguir o período de recolhimento e eu obrigatoriamente recolho IRPJ de contribuição todo mês. Então esse ponto é um ponto muito importante. E já que falamos de lucro real, tá? É obrigatório contribuição para a empresa do lucro real. Tá? Lucro presumido, se a sua empresa é de lucro presumido, você não precisa fazer a contribuição ao fundo. Por que disso, Jean? Porque para a empresa do lucro presumido, a contribuição ela não é dedutível lá do teu imposto de renda. Então, se eu obrigasse a esse recolhimento, eu estaria trazendo um custo adicional que iria contrapor o fator determinante para a instituição desses fundos. Então, em resumo, lucro real obrigado, porque eu tenho a possibilidade de dedução, e lucro presumido, posso fazer a contribuição, não sou obrigado. Perfeito. Sim, importantíssimo. Perfeito. Isso aí. Seguindo a pauta, vamos dar uma virada no assunto. Vamos falar de medidas estruturantes em função do Covid-19. E é uma pena falar isso. É uma pena. Exatamente. Todo mundo sabe o momento atual, que é de muita preocupação, e com relação ao anúncio realizado ontem pela equipe econômica do governo, tendo em vista as medidas com relação ao possível impacto tanto na economia quanto na geração de empregos, foram anunciadas algumas medidas emergenciais. Essas medidas emergenciais elas vão introduzir na economia até 147 bilhões para fins de 83 bilhões população mais vulnerável, 59 bilhões para manutenção de empregos e combate no caso da pandemia. Eu vou me concentrar aqui na questão da manutenção dos empregos. Nós vamos repassar as informações. É evidente que alguns detalhes mais profundos nós não vamos conseguir repassar porque ainda carece de uma edição da medida provisória. Até o início, a vinda para cá, a gente olhou no Diário Oficial, nada tinha sido divulgado. Até se alguém que estiver acompanhando tiver essa informação, pode mandar para a gente. Com relação às medidas para a manutenção de empregos, diferimento pelo prazo de pagamento de 3 meses do FGTS, isso envolve aí aproximadamente 30 bilhões. Com relação a como será a operacionalidade, ainda não sabemos. Imaginamos que no cenário de temperatura e pressão esse valor permanece apurado, informado da mesma maneira, e quando sair lá na data que houver o pagamento, uma atualização um código específico de tabela de atualização que imaginamos não vai trazer correção monetária. Vamos aguardar a medida provisória e a gente vai conseguir verificar qual que é o desvio dessa situação. Diferimento da parte da União, que se refere o Simples Nacional pelo mesmo prazo. Importante, pessoal, a gente acompanhou e o entendimento era que o Simples Nacional ficaria, no caso diferido, pelo prazo de 3 meses. Não, todo mundo sabe que lá no recolhimento efetivo do Simples Nacional nós temos a parcela que compete ao município, prestador de serviço, e que compete, no caso, o Estado, a Fazenda Estadual, no que se refere a bens e mercadorias. Então, por enquanto, somente a parte da União. Vamos aguardar e verificar se os municípios
e as fazendas estaduais vão acompanhar esse entendimento. Caso contrário, somente a parte que compete à União. Aí a gente tem aqui, no caso, a questão financeira, que é a liberação de crédito, isso a gente não vai adentrar, vamos aqui resguardar simplesmente as matérias tributárias. Redução de 50%, e aqui não falamos só de empresas optantes pelo Simples Nacional, nas contribuições do sistema S durante 3 meses. Regra geral, empresas industriais corresponde a 5,8% da base de cálculo da contribuição previdenciária, então teria aí no caso redução de 50%. Por enquanto o anúncio foi redução de 50%, não foi diferimento, então imaginamos que talvez esse período seja exonerado. Não temos como saber por enquanto, vamos acompanhar no caso a regulamentação, mas aqui é importante que a gente não está falando só de Simples Nacional, inclusive o FGTS também, para todas as empresas. Dispensa aqui com relação à concessão de crédito, CND, facilitação e redução do IPI no desembaraço aduaneiro de mercadorias e também na saída aqui no mercado interno, mas